Então, veja bem, por definição, nós vamos dizer que evolução tem a ver com um processo, né? Existe um processo, um meio, é um ato de evoluir. Isso de acordo com o nosso dicionário, né? Agora, qualquer série de movimentos desenvolvidos de uma maneira contínua e regular. Então, veja bem, eu estou falando de movimentos, então, dentro desse processo de evolução, de uma maneira diária, ela é contínua, ela é regular, isso vai completar um ciclo harmonioso, ou seja, um crescendo. E aí sim nós podemos então dizer que esta série de movimentos que gera esse crescendo, ela pode então ser chamada de evolução. Agora veja bem, vamos ver dentro do ponto de vista científico, né? Dentro do ponto de vista científico, a evolução ela acaba sendo um processo que ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo. E isso leva frequentemente ao surgimento de novas espécies. Então, a nossa definição da ciência relacionada à evolução. E, por fim, a nossa visão, então, da filosofia, né? Que quer dizer que a evolução ela vai designar uma ação e o efeito de desenrolar-se, desdobrar-se, desenvolver-se algo. Quer dizer, a ideia ou a imagem que a evolução, então, ela é um desenrolar do desenvolvimento de algo que estava enrolado na sua vida, dobrado ou até envolvido. Uma vez desenvolvido e desenrolado, uma realidade ela pode reenvolver-se, ou seja, redobrar-se. Então, essas são definições científicas, filosóficas e dentro de uma visão de dicionários. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do terapeuta. O terapeuta ele precisa buscar conhecimento, ele precisa entender o que é que ele está falando, com quem ele está falando e o que ele está atuando, né? Então, o terapeuta ele atua dentro do meio da evolução, né? Ele atua. Então, vamos fazer uma leitura disso, trazendo isso para uma condição de terapeuta exatamente. Então, como é que ele evolui considerando uma junção dessas definições que nós acabamos de trazer? Então, nós podemos dizer que evolução é um processo que nos faz crescer. Olha que interessante, evolução é um processo que nos faz crescer, né? E de qualquer série de movimentos que foram citados, né? Movimentos que são desenvolvidos continuamente e regularmente e que vão gerar a mudança dentro de uma condição de melhora, porque se completa um ciclo harmonioso que está significando que houve uma evolução. Então, porque aí você acaba percebendo o avanço. Se houver este movimento continuamente e você observar que houve um crescendo, você começa a dizer, opa, eu melhorei. Então, se eu melhorei, quer dizer, houve um processo de evolução. Isso considerando para a questão de terapia, né? O terapeuta. Agora, veja bem, ao considerar o ponto de vista científico, nós podemos ainda entender que a evolução para o terapeuta é algo que ele pode criar de novo, uma coisa nova. Quer dizer, ele pode se utilizar daquilo que já existe e ainda ele pode criar. Quer dizer, além do que já existe, ele pode ainda construir alternativas para que haja evolução. Olha que fantástico, né? E geralmente, aí você avalia, né? Avalia na sua vida, avalia no seu processo terapêutico, avalia na sua visão, dentro da sua visão, se geralmente nós não estamos enrolados numa determinada situação da nossa vida, precisando exatamente desenrolar aquilo e sair daquilo exatamente. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos justamente falando que esse desenrolar, ele nada mais é do que um processo de evolução. Então, eu preciso sair daquele ponto que eu estou, né, embrulhada, enroscada, eu preciso sair daquilo. Se o terapeuta entende que ele consegue fazer isso com naturalidade consigo mesmo, nós vamos entender que ele tem condições de ajudar qualquer consciência a desempenhar o mesmo propósito.